Olá, meus irmãos, muito bom dia. Esse é um vídeo que eu resolvi gravar agora, mais para os amigos da igreja e também por aqueles que se interessam por escatologia bíblica. Vamos direto ao assunto, porque realmente o tempo passa rapidamente. Nós não temos muito tempo. É o seguinte, eu tenho sido abordado por pessoas que diante das suas dúvidas teológicas vêm com essa pergunta: aonde está escrito? Querem saber aonde está escrito algumas coisas que a gente costuma ensinar e ler na palavra de Deus. Vou tomar um cafezinho aqui porque agora é de manhã e a vida segue. Então, eu quero te dizer o seguinte: não tem que fazer essa pergunta onde está escrito. Um teólogo de verdade não faz essa pergunta, mas aonde está escrito? Principalmente no que diz respeito à escatologia bíblica, ou seja, ao estudo das profecias relativamente ao tempo do fim. Não existe essa pergunta, porque o pensamento escatológico ele é construído com base em muitas situações da Bíblia. Né? E as informações com as quais nós construímos uma doutrina, seja soteriologia ou escatologia ou qualquer outra, se baseia nas plataformas de ensino ocultas da palavra de Deus. Mas plataforma de ensino oculto, sim, eu vou te falar quais são. São aquele ensino que nós aprendemos sobre as coisas relacionadas com o fim do tempo, que são a tipologia bíblica, né? Nós também temos parábolas, nós temos ali também alegorismos, símbolos. Então, tudo isso se constitui do universo da escatologia bíblica. De tal maneira que uma pergunta como essa, mas aonde está escrito, ela não cabe muito bem. Pode ser feito por um estudante ou alguém que está começando no estudo da palavra de Deus, mas um catedrático experimentado não vai por esse caminho de mostrar aquilo que está escrito. Ora, se você quer aprender a palavra de Deus, vai para cima. Tem que se debruçar sobre ela, pagar preço, estudar para valer. Então, você vai se tornar um homem de conhecimento, uma mulher de conhecimento dentro da palavra de Deus, mas através do estudo. Agora, vamos lá. Eu quero te dizer o seguinte, que nós tivemos aí diante de um episódio muito triste, ou seja, o terremoto que aconteceu no norte da Síria e também na Turquia. O que é isso? Isso é, na realidade, um dos sinais da volta do Senhor Jesus, conforme ele escreveu em Mateus 24, dos versos 5 a 8. Mateus 24 é o principal sermão de Jesus sobre o final dos tempos. Né? E ele é muito cronológico. Tem gente aí dizendo que não é cronológico, é cronológico. Mateus 24 e 25 é uma sequência. E eu gostaria de dizer para você que muitos crentes estão dizendo aí que não existe sinal para o arrebatamento, mas sim sinal para a segunda volta de Jesus, a segunda fase da volta de Jesus e consequentemente, sinais para o começo da grande tribulação. Ou seja, quem está dentro da grande tribulação sabe perfeitamente o dia e a hora que o Senhor Jesus voltará, que é no final da grande tribulação. Talvez não saiba o dia nem a hora, mas sabe que é no final que o Senhor se manifestará em glória. Eu quero te chamar a atenção para o fato de que outras pessoas também me vêm perguntar o seguinte: mas esse negócio de volta de Jesus em duas fases, isso não existe. Como que não existe, meu irmão? Se a Bíblia é um
livro de fases. A Bíblia é um livro de fases. Eu vou explicar por quê. Em Isaías 61, lá está dizendo que ele veio para estabelecer o ano aceitável do Senhor. Mas ali não é citada a vingança do nosso Deus, porque a vingança do nosso Deus será em outra fase. No começo da igreja, no batismo com o Espírito Santo, no livro de Atos, o Pedro falou as seguintes palavras: olha, isso que está acontecendo é a profecia de Joel, que diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Sim, aconteceu só a metade da profecia, a primeira fase. Agora, a segunda fase acontecerá no fim do Apocalipse, na volta do Senhor, quando o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu. Entendeu? É fase, meu amigo. Outra fase, outro exemplo de fase. Jesus foi prometido pelos profetas como servo sofredor, alguém humilde, montado num jumentinho, na primeira fase. Mas também prometeu que ele virá como rei, que ele reinará com vara de ferro. Você está entendendo? Deus não pode fazer as duas coisas. Primeiro uma coisa, depois a outra. Primeira fase ele veio como jumentinho, ou primeira fase ele veio como montado num jumentinho, melhor dizendo. E agora, na segunda fase, ele vem como o rei, você entendeu? Que reinará com vara de ferro, ou seja, de uma forma muito, vamos dizer, ditatorial. Você está entendendo? Vara de ferro, vai governar com muita dureza, ou seja, com muita autoridade. É isso que eu quero dizer. Você está entendendo? Então a Bíblia é um livro de fases. No que diz respeito à volta do Senhor, nós devemos esperar Ele agora, porque os sinais estão acontecendo para Israel. Existe no coração do crente um presságio e um prenúncio de que Jesus vai fazer e realizar o arrebatamento agora. Por quê? Porque os sinais estão cada vez mais frequentes e cada vez mais, eu diria assim, frequência e intensidade. Você está entendendo? Então, está acontecendo de uma forma sem precedentes algumas coisas. Por exemplo, antes da Covid, o bicho já estava pegando. Depois da Covid-19, continuou ainda pegando mais ainda. Né? Houve a Covid trouxe um pacote de fome e de doença, de sofrimento, que afetou todas as áreas. Depois, agora, a guerra da Ucrânia, aonde esse país soberano está sendo invadido de uma forma covarde e traiçoeira pela Federação Russa. Então nós sabemos que aí é mais do que suficiente. Agora hoje nós vemos um sinal poderoso da volta do Senhor. É o sinal do terremoto. Me parece que está em Lucas 21, né? O sermão de Lucas escatológico é Lucas 21. Também você lê esse sermão escatológico em Marcos 13 e também você lê esse sermão escatológico em João 14 e também em Mateus 24. Nós também tem 1ª e 2ª Tessalonicenses. 1ª Tessalonicenses do capítulo 4, dos versos 13 a 18. Né? E temos também algo sobre a volta do Senhor Jesus em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 a 8. Né? Enfim, são os textos principais. Temos também Apocalipse no Velho Testamento. Na verdade, 40% da Bíblia é escatologia pura. Então, o cidadão que hoje quer compreender a volta do Senhor, a fé cristã, ele tem que mergulhar nesse universo. Ele não pode viver de que ele era aqui, que ele era acolá. Entendeu? Então nós sabemos que
o arrebatamento, na verdade, não tem sinal, porque é iminente. Mas, observando os sinais que é para Israel, nós sabemos que ele pode acontecer a qualquer momento. Até porque eu vou te conectar com algumas situações do passado. Por exemplo, Noé. Noé só foi ele entrar na arca que o juízo veio para cima dele, ou seja, o dilúvio. Entendeu? Para dele não, daquelas pessoas que viviam ali. No caso de Ló, só foi ele sair da cidade, bastou ele pôr o pé fora da cidade que o fogo começou a cair. Então, o arrebatamento, ele será coladinho com a grande tribulação. Você está entendendo? Mas quando será a grande tribulação? Né? O princípio das dores está aí. Com uma frequência e uma intensidade sem nunca termos observado antes na história do mundo. Até mesmo porque um fator que muitos escatologistas esquecem, que o tempo está próximo, é porque Israel já está na sua terra. Você está entendendo? Eles esquecem que agora qualquer sinal é sinal da volta do Senhor, porque Israel já está na sua terra. Anteriormente a isso não havia Israel na sua terra. Muitos escatologistas ensinam que não é agora o tempo, mas você está enganado. Israel já foi para a sua terra em 1948. Tá bom? Que esta palavra fiel, ela é digna de toda aceitação e você pode ter certeza que o Senhor está cumprindo e cumprirá a palavra. O que é que nós devemos fazer enquanto cristãos? Observarmos o que está escrito em Lucas 21, 34, 36, ou seja, vigiai, vigiai. Se você não ama, passa a amar o seu irmão. Se você leva uma vida assim, sem princípios, começa a consertar, viver uma vida limpa, uma vida honesta, uma vida de paz, tá entendendo? Uma vida de perdão, entendeu? Começa a tratar o seu próximo. Tem gente amando mais cachorro, gato, periquito, papagaio, mais do que o ser humano. Deus não quer isso, meu irmão. Converta. Converta ao Senhor de coração e será um forte candidato para o arrebatamento da sua igreja. Valeu? Obrigado. Na próxima vamos abordar mais temas. O ano só está começando. Essa manhã abençoada para você, uma grande semana para você. Em nome de Jesus.